Momento agora, eu quero que você chame as pessoas, né? Porque nós vamos ouvir a palavra. Às vezes alguém dispersa, um vai para um canto, outro vai para o outro. Então, nessa hora, nós vamos ouvir a palavra. Então, é importante que todos estejam, né, atentos, né, ligados naquilo que Deus vai falar, nas orientações. Não é? Nós precisamos da orientação de Deus para a gente poder viver bem. Mas antes disso, eu queria falar com você sobre a contribuição. Não é que a igreja depende da contribuição para tudo, né? Os dízimos, as ofertas é o que mantém a igreja, não tem outra forma. Né? Jesus instituiu assim e é assim que nós obedecemos. E eu agradeço a todos que têm ajudado, né? Nós estamos com o nosso novo altar aí quase pronto, né? Falta pouca coisa para terminar. Estamos na metade, na verdade, né? Mas eu agradeço a todos que têm contribuído, que têm ajudado, que Deus abençoe você. Continua ajudando, ainda falta bastante ainda, porque, na verdade, a parte mais cara vem agora, que é o Paviflex, né, e a estrutura da iluminação. Esse é o que é mais caro, isso aí vai dar em torno de 12 mil, mais ou menos. Então, continua ajudando aí, conforme você tem feito, né? Só conseguimos chegar até aqui porque vocês ajudaram, que a igreja entendeu, o pessoal abençoou a casa do Senhor, e nós conseguimos chegar até aqui. Eu percebi que deu uma diminuída bastante na questão do altar esse mês, né? Então talvez a gente não consiga continuar. Mas de repente, você que não conseguiu esse mês por alguma razão e está com esse dinheiro guardado, então dá um jeito de passar para a igreja para a gente poder dar continuidade aí na compra dos próximos materiais para continuar no altar do Senhor. Tá bom? E eu quero agradecer a Deus por todos, tá bom? Porque o Senhor tem usado vocês para que essa casa esteja com as portas abertas. Mesmo nesse momento difícil, né? A gente está com as portas abertas. Assim como está acontecendo em São Paulo, nós estamos também aqui fazendo nossos cultos presenciais com 30% do número de pessoas que pode vir com um terço só, né? Como está lá em São Paulo, a gente está fazendo aqui também. Então não tem problema você vir no culto de máscara, tá bom? Aqui nós temos o álcool gel. A gente é muito abraçador, mas a gente está evitando um pouco abraçar. Tem hora que a gente não aguenta, né? Tem hora que não tem jeito, mas a gente está evitando um pouco abraçar muito, para a gente poder cultuar o Senhor sem ter nenhum problema, não é com esse momento. Mas a verdade é que a gente não aguenta mais ficar em casa, está muito difícil, as pessoas estão sofrendo muito porque não tem uma palavra, que a igreja, irmãos, é o lugar do consolo. A gente passa a semana toda na luta da vida, correndo atrás, e um dia da semana, alguns 2 dias, né, outros até mais, mas normalmente a maioria um dia da semana, tira para buscar o Senhor. É onde a gente vem para a igreja, para congregar, para se encontrar com os irmãos e juntos adorar o Senhor. E essa nossa prática de congregar, de buscar Deus, tem nos mantido de pé, tem nos mantido, né, firmes na presença do Senhor, temos aguentado as lutas, as provas da vida. Deus tem dado força para a gente, graças à casa do Senhor, graças à igreja, a casa do Pai, onde a gente revigora as nossas forças para continuar o embate da vida lá fora. Então, nós estamos fazendo com um número reduzido de pessoas, com muito cuidado. Então, você pode vir, tá bom? Porque até mesmo eu estava conversando com o Kleber agora, se vir muita gente, a gente vai fazer mais cultos, tá bom? A gente vai organizar, mas por enquanto está dando ainda, tá bom? À noite vem um pouco mais de pessoas, mas ainda está dando, tá? À noite ainda deu para ficar a distanciamento bom ainda. Se a gente perceber que vem muito, então a gente vai pôr mais um culto no domingo, tá bom? Mas você que está em casa pensando, mas normalizou já? Não normalizou ainda, não está normal ainda. Ainda está fazendo com distanciamento, porque o normal é quando ele fala está liberado, aí vem normal. Então, enquanto não é normal, é com distanciamento, tá bom? E ainda digo mais, né? Às vezes tem pessoa que fala assim, mas está indo na igreja? Olha, eu fui no mercado outro dia buscar alguma coisa lá com a Magali, eu tive que vir embora de lá, porque estava super lotado. A fila do caixa virava. Então, se pode ir no mercado, porque não pode vir na igreja, né? Eu acredito que na igreja tem muito menos perigo do que no mercado. A igreja é outra coisa. Você não fica pegando um monte de coisa. Lá você pega em tudo lá, que todo mundo já pegou, não é? E o risco é pior. A igreja não, você vem, você senta no seu lugarzinho, você sai e vai embora, então não tem porquê, tem muito medo, tá bom? Não tem por que você ficar super preocupado. Agora, é claro que
eu falo para pessoas que não têm nenhum problema de enfermidade, pessoas que têm a saúde debilitada, quem tem diabetes alta, né? Eu não sei que é tipo 1, tipo 2, eu não entendo disso. Mas algumas diabetes até dá para vir ainda, se não é muito alta, né? Dá para vir ainda. Se você tem a pressão alta, mas é controlada, você pode vir. Mas se você tem problema respiratório, está com gripe, está com febre, então você não vem. Se você for diagnosticado lá também positivo, você também não vai vir, você não pode fazer isso, né? Com certeza. Mas você que está bem, está em casa, está tranquilo, está se alimentando bem, está bem alimentado, está bem nutrido, pode vir congregar o Senhor, pode vir buscar o Senhor, que é importante para você e vai te ajudar a passar por essa pandemia. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo, eu concordo quando o Silas Malafaia falou que a igreja é tão essencial quanto o supermercado, quanto qualquer outra área essencial para o ser humano. A igreja também faz parte dessa área essencial. Então, ficar em casa, nesse momento, sem congregar, é muito perigoso, tá bom? Então, venha para a casa do Senhor. A gente vai organizar direitinho, não vai ter nenhum problema você poder vir aqui, tá bom? Voltando aqui para a nossa contribuição, então você pode trazer a sua contribuição, ok? Nós temos a nossa conta no Bradesco, por enquanto ainda é só o Bradesco, está para vir uma outra conta de outro banco aí, mas ainda não liberou por causa da pandemia. Por enquanto temos no Bradesco. A conta é a 354, agência 354, a conta corrente é 143805, dígito 0, tá bom? Vai sair lá, razão social de comunidade a serviço do Rei Jesus, porém, é missão a serviço do Rei Jesus, né? Mas como está ainda lá, não mudaram ainda, vai sair comunidade. Mas se sair a serviço do Rei Jesus, pode clicar lá o Enter, que está tudo bem, tá bom? Pode confirmar lá que vai cair na conta da igreja, tá bom? Você pode ajudar. E se você quiser vir aqui também, a gente está aqui a semana toda. Essa semana, eu e o pastor Quinha trabalhamos aqui dando uma arrumada nas coisas, então estamos aqui o dia todo. O Eric muitas vezes está aqui o dia todo, então você pode vir também para passar a sua contribuição no cartão, se você se é assim a sua prática, você pode vir qualquer hora do dia que a gente está aqui para poder te atender, tá bom? Ou então você faz a transferência, o TED, o DOC, né? E assim você vai abençoar a casa do Senhor em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Que se você quiser vir trazer também aqui, tem pessoa que prefere vir aqui trazer, recebe a oração e coloca no gasofilácio, não tem problema. Aí você fica à vontade para fazer isso, tá bom? E nesse momento eu quero orar por você que vai contribuir, você que já contribuiu em casa, né? De repente você já está com o seu recibo aí. Alguns já mandaram para mim, né? Tem muita gente mandando para mim aqui no meu WhatsApp. As igrejas filiais, algumas mandam, outros irmãos também mandam para mim. E às vezes você já mandou, e nós vamos orar agora por essa contribuição que você já mandou, tá bom aqui, ok? Eu vou apresentar diante do Senhor, né? E os irmãos que estão aqui vão poder contribuir também. Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, eu oro nesta hora, Pai amado, por essa contribuição. Meu Deus, por essa oferta, por esse dízimo, essa ajuda do altar, do novo altar, Senhor. Eu te dou graças pela vida dessas pessoas. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos, que têm sido generosos, que têm sido bondosos, que têm sido obedientes ao mandado do Senhor, para que nós tragamos todos os dízimos à casa do Senhor, para que não falte nela o mantimento, que não falte nela o pão, que não falte nela o suprimento. Pai amado, eu abençoo nesta hora a vida dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor multiplica até 30, 60 e 100 por um, porque eu sei que Tu és o Deus que é fiel para com aqueles que são fiel ao Senhor. Seja conosco nessa manhã, e nós te damos toda a glória, te damos toda a honra, te damos todo o louvor, pois nós oramos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode trazer aqui a sua contribuição, se você quiser passar também na maquininha, a gente tem a maquininha lá atrás, quem quiser, de repente não quer trazer espécie, né, que vai chegar um momento que a vida vai ser assim, né, a gente vai tudo ser máquina, não vai ter mais dinheiro não, viu, logo, logo, né, já pega o celular, já passa assim, já paga, já recebe, né? Daqui a pouco não vai ter mais esse negócio de banco, de nada não, viu? Daqui a pouco ninguém vai mais em banco fazer mais nada. Esse é o futuro. Não é? A gente já faz 90% das nossas atividades bancárias já é feito pelo celular ou pelo telefone, né?
pelo tablet ou pelo computador. Então, logo, logo, a gente vai ter, com certeza, isso tudo feito 100% em casa. Ninguém vai precisar mais ir em banco, se Deus quiser, em nome de Jesus. E vai acabar essas taxas do inferno que rouba a gente. Né, Levi? Essas taxas aí, rouba mais de taxa do que... Uma vez eu fiquei com a conta no banco lá inativa por 6 meses. Quando eu fui ver, estava devendo R$400. Quem rouba esse? Mas 4 meses sem mexer na conta, sem mexer nada lá, sem fazer nenhuma transação. R$400 fiquei devendo, o banco me cobrando, queria pôr meu nome no SPC, eu tive que pagar. Isso aí vai acabar no nome de Jesus, vocês bancários, vai acabar. Em nome de Jesus, vai vir tudo banco eletrônico, acabou esse negócio aí. Aleluia. Na verdade, hoje já tem essa opção, né? Quem quiser banco eletrônico, já tem banco eletrônico. Então, amados, você pode, em nome do Senhor Jesus, também passar o seu cartão aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ok? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora para a palavra de Deus. Hoje, Deus nos deu a palavra na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ver os conselhos de Paulo para as nossas vidas. Primeira Tessalonicenses, você vai lá no fim da Bíblia e volta, porque se você for no começo, até chegar lá, você vai chegar lá só à tarde. Você vai chegar, 5 horas você está chegando lá no final da Bíblia. Então vai lá no final, em Apocalipse, vai voltando, está ali mais perto, entendeu? Tá bom? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12. Tá bom? Nós vamos ver os conselhos de Paulo para as nossas vidas. Tá bom? Porque nós sabemos, amados, que em se tratando da vida real, a gente às vezes fica naquela situação de achar que Deus tem que fazer tudo. Muitas pessoas acham que Deus tem que fazer tudo. E eu digo para você que é um equívoco, é um erro muito grande achar que Deus vai fazer tudo, né? Achar que Deus vai fazer aquilo que me compete fazer. Deus não fará aquilo que eu posso fazer, de maneira alguma. Em hipótese alguma, Deus fará aquilo que eu posso fazer, jamais. Deus só vai entrar na minha vida para fazer algo por mim a partir de mim. A partir do que eu posso. A partir daquilo que Ele já me deu. Que Ele me deu o quê? Ele deu a mim e a você inteligência. Ele deu a vida para nós vivermos. Ele deu sabedoria. Ele deu capacidade. Ele deu tudo o que nós precisamos para viver. Tudo o que nós precisamos para viver. Por isso mesmo que Ele, quando criou o ser humano foi a última criação. Por que o ser humano foi a última e não a primeira? Porque Deus preparou todo o cenário para fazer o homem. Deus não quis fazer o homem e colocar ele num caos. Deus fez o homem já com tudo preparado, igual aquela mãe quando está esperando o bebê. Como é quando o bebê chega? Está tudo preparado, o bercinho, a caminha dele, a mamadeira, a chupeta, né? Tudo aquelas coisas que ele precisa como bebê, aquele negócio de tampar para pôr ele logo não morder ele, não picar ele, tudo a mãe prepara. Quando a criança chega, ela já está com tudo preparado. Deus, quando criou o homem, é assim que Ele fez. Ele preparou tudo e, por último, como uma coroa, não é? Que a noiva faz assim. Ela se arruma primeiro, põe o vestido, põe o sapato, põe tudo. Depois, por último, ela vai em frente ao espelho e põe a coroa. É assim que a noiva faz. Deus fez a mesma coisa com o ser humano. Fez toda a criação como uma coroa da criação. Ele nos criou. Então, Ele já deixou para nós todos os recursos. A gente vê, né? A gente fica tomando, quando quer tomar um remédio, vai na drogaria. Olha só. Aí você vai na drogaria e descobre que todos os remédios da drogaria eles tiraram do mato. Todos os remédios foram tirados da natureza. O único problema é que eles colocam uma droga junto, aí vira droga. Então nós não precisamos, se você quer saber, nem de farmácia, de droga nenhuma.
nós precisamos daquilo que a natureza já produz. A natureza tem todo quanto é tipo de remédio que você imagina. Todos os remédios que você precisa para ter uma vida saudável tem na própria natureza. Nos vegetais, tem nas verduras, não é? Em tudo existem a cura, a solução para nós. A Bíblia fala que quando um dos profetas ficou doente, o Senhor mandou fazer uma pasta de figo e colocar nele. Figo é o quê? A natureza, é uma fruta, não? É a natureza. Então, Deus preparou tudo já para a gente. Agora, se Ele já fez tudo e deu para a gente, já nos capacitou a ter, então agora é com a gente. Por isso que Ele disse assim, ó, eu vou colocar vocês no mundo, aí vocês vão ter poder para dominar sobre ele. Olha só o que Deus falou, eu fiz vocês como coroa, agora coloquei vocês para dominar sobre tudo o que eu criei, sobre os vegetais, sobre os animais, sobre os animais selváticos, répteis, os animais marinhos. Domine. Ele não falou assim, ó, eu criei e eu vou dominar. Não, ele não falou assim. Ele falou, eu criei e vocês vão dominar. Vocês vão cuidar disso, não sou eu. Então essa é a nossa parte. A parte de Deus é receber louvor. E a nossa parte é louvá-lo. Alguma coisa temos que fazer, não é? A parte de Deus é dizer, eis-me aqui. E a parte da igreja é buscá-lo. Ele diz, quando vocês me buscarem, eu vou dizer, eis-me aqui. Então a parte de buscar não é de Deus, a parte de buscar é do homem. O homem busca a Deus, o qual se deixa achar, o qual se faz presente. Então, não se engane de achar que Deus vai fazer tudo, que Deus não vai fazer. Deus vai fazer só aquilo que a gente não pode fazer. Terminou a nossa força, entra a força de Deus. Terminou a nossa capacidade, entra a capacidade de Deus. Terminou a nossa inteligência, entra a inteligência de Deus. Mas até usar a nossa, Deus vai esperar, tá bom? Por isso que eu quero ler esse texto com vocês aqui, sobre alguns conselhos de Paulo, para que a sua vida seja melhor, para que nós vivamos melhor. Ele dá esses conselhos para que a gente tome esse conselho e se aposse desse conselho e pratique tais conselhos. Assim a nossa vida vai ser melhor, tá bom? Vamos lá, capítulo 5, versículo 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, olha só, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Primeiro conselho de Paulo aqui, nesse texto que nós vamos ler, é que nós devemos honrar, respeitar as pessoas que Deus colocou para ser sobre nós, para nos ajudar, para nos conduzir. Ele está dizendo que vocês recebam com apreço, com respeito, aqueles que são os vossos líderes. Isso se aplica em todo o setor da vida. Às vezes a pessoa pensa que ele tem que obedecer só ao pastor da igreja, só o líder do grupo. Alguns nem isso faz, alguns não obedecem ninguém, vive igual animal, né? Porque quem não obedece a nada é animal. Assim mesmo o cavalo, se fosse pôr um cabresto nele, ele tem que obedecer, né? Mas tem pessoa que não obedece a ninguém. Mas não é só para obedecer somente na igreja, somente o pai e a mãe, é para obedecer todo tipo de autoridade. Todas as pessoas que Deus colocou sobre nós, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, o Senhor fala assim, ó, recebam com apreço, com respeito. Respeite as pessoas que Deus colocou sobre você. Honre essas pessoas. Ou seja, hoje em dia a gente vê pessoa falar mal, criticar, denigrir a imagem de pessoa que está sobre ela. Irmão, vocês não têm noção. A maldição que é para alguém tentar denegrir, defamar alguém que está sobre você. Imagina isso. Primeiramente, não consegue atingir, porque a pessoa não está na posição, a ponto de conseguir atingir. Segundo, ela fere um princípio espiritual. Quando ela fere esse princípio espiritual, ela tem um prejuízo irreparável. Então não adianta falar mal do patrão. É ele que dá o alimento para você, é ele que está ali com a empresa aberta para você trabalhar lá e ganhar o seu pão de cada dia. Ah, mas eu ganho pouco. Aí não é problema do patrão.
É problema do país que você mora, é problema da sua cultura. Não é problema do patrão. O patrão faz o que a sociedade impõe para ele. Se a sociedade permite que ele pague um salário pequenininho para você, ele vai fazer. Então, não devemos falar, não devemos de maneira nenhuma desrespeitar, devemos de maneira nenhuma amaldiçoar, não é? Defamar ninguém, absolutamente. Principalmente, lógico, os pais, os líderes espirituais nossos, esses pior ainda, temos que ter muito mais cuidado ainda. Todavia, primeiro conselho de Paulo, quer viver bem? Olha, eu demoesto e rogo a vocês que façam assim. Segundo, aqui versículo 13, que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam e vivei em paz uns para com os outros. Esse conselho de Paulo aqui, ó, viva em paz um com o outro. Faça tudo para viver em paz com as pessoas que convivem na sua vida. Que nós temos um ciclo de vida. Nós não convivemos com todo mundo. Você pode até conhecer 1000 pessoas, mas o seu ciclo de vida, normalmente, gira em torno de 15, 20 pessoas, 10 ou menos. Que é o ciclo da sua vida. São as pessoas que você convive diariamente. Que você conversa, que você compartilha, não é? As pessoas que estão mais próximas de você. Então, logicamente, começando pela família, não é? Ele disse que nós devemos viver em paz uns com os outros. Não adianta a gente vir na igreja. Não adianta a gente professar uma fé, uma crença, quando as nossas práticas, que eu fiz a introdução dizendo para você, que Deus não fará aquilo que nós temos que fazer. E essa questão de viver em paz uns com os outros, não é Deus que vai fazer, sou eu. Eu trarei a condição, a possibilidade de viver em paz com você. Eu propiciarei isso. Eu vou fazer com que isso venha acontecer. Eu vou lutar, às vezes, para isso acontecer, eu vou ter que me reduzir, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que falar menos, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, mas depende de mim. Então ele diz que nós possamos viver em paz uns com os outros. Não tem como nós queremos ter uma vida que corresponde com a proposta bíblica de viver abundante, se nós não fizermos a nossa parte. E a nossa parte aqui, pelo conselho de Paulo, é viva em paz uns com os outros. Escuta os seus líderes e viva em paz uns com os outros. O versículo 14 diz também, exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, e conselheis os desanimados, e ampareis os fracos, e sejais longânimo para com todos. Olha só o conselho. Olha o que ele fala. Olha, irmãos, eu admoesto. Olha o que ele fala aqui. Eu exorto vocês. Eu chamo a atenção de vocês. Logicamente, para ele chegar a essa conclusão, que ele teria que exortar, ele teria que chamar a atenção de uma maneira mais exortativa, mais próxima. É porque alguma coisa contrária a isso estava acontecendo no convívio das igrejas, principalmente de Tessalonicenses, onde ele enviou essa epístola. Os crentes de Tessalonicenses estavam vivendo essa situação arbitrária, contrária. Então, na sua epístola, os seus conselhos irmãos, eu exorto vocês aqui também, depois de viver em paz uns com os outros, também, irmãos, admoesteis os submissos. Ou seja, olha, se tem alguém cometendo alguma coisa errada, e você sabe que a pessoa está fazendo errado, você tem base bíblica e você fica calado, então você é coparticipante do erro da pessoa. Então, o que Paulo fala? Vocês precisam chamar a pessoa que está fazendo as coisas erradas, as pessoas insubmissas, né? Não obedece pai, insubmisso a pai, insubmisso a mãe, insubmisso a marido, a casamento, insubmisso a patrão, a encarregada, ao chefe. O Senhor fala, vocês têm que chamar eles e conversar com eles, orienta eles, não deixa eles viver dessa forma, porque essa insubmissão vai trazer um prejuízo muito grande para a vida dele. E se você o ama, então você vai chamar ele com muito amor e vai falar, filho, não faz mais isso não, não faz mais isso não. Até tem um caso de uma pessoa, há poucos dias, que
mandou um comentário para outra pessoa, um comentário desagradável, e outra pessoa fez exatamente isso aqui. A outra pessoa falou para ela, escuta, olha, por que você está falando, está denegrindo a imagem? Por que você está fazendo? O que você está ganhando com isso? A pessoa falou, por que você está fazendo isso? E o que você está ganhando em falar isso da pessoa? Ela falou assim, ó, eu não vou compactuar com você, porque eu não quero pecar como você está pecando. Eu aconselho você a parar com isso, porque não precisa você fazer isso. A pessoa, como é que fala? Ela apagou o nome, como é que fala? Desligou lá, tirou a pessoa deletou, não, é outra coisa que fala, bloqueou. Amém que bloqueou, mas ouviu a verdade, ouviu o que tem que ser. Então nós temos que cuidar um do outro, é isso que Paulo está dizendo, cuida um do outro. Se eu chegar perto de você fazendo alguma coisa que você vê que está fora, você fala, ó, vamos ter cuidado. A minha sogra, né? A minha sogra era assim, a Andréia conheceu a minha sogra, conviveu com ela há muito tempo também, ela sabe do que eu vou dizer. A minha sogra era assim, acabava o culto, a gente às vezes ia tudo para a casa dela, ia lá almoçar, jantar, alguma coisa assim, e aí de repente surgia algum assunto de alguém na igreja, ela falava, olha, se eu fosse vocês, eu parava com esse assunto. Minha sogra. Ali foi um ser humano que eu desconheço um ser humano igual a minha sogra. Desconheço. Ela morreu, deve fazer uns 20 anos já, por aí. Mas eu convivi com ela, né, desde que eu namorei com a Magali, casei, convivi com a minha sogra. E a minha sogra é o maior exemplo de cristão na minha vida, é a minha sogra. Depois de Jesus, é claro. Ela é o maior exemplo. Eu nunca vi aquela mulher murmurar de nada. Nunca vi. Eu nunca vi aquela mulher reclamar de nada. Nunca vi aquela mulher falar mal de ninguém. Nunca vi. Todo o tempo que eu vi com ela, André está aqui que não deixa eu mentir. Mesmo se eu quisesse mentir. Então, às vezes nós temos que ajudar um ao outro. Desenvenenar a pessoa. Quantas pessoas chegam até mim, irmãos, envenenado com alguém, falando de alguém, e tal. Depois que a pessoa termina de falar, porque às vezes a pessoa está ansiosa, precisa falar, é necessário ela desabafar às vezes, tem pessoa que precisa disso. Então não precisa você cortar a pessoa, deixa ela falar, como assim eu faço. A pessoa fala, depois que ela termina de falar, eu procuro todas as qualidades dessa pessoa, ou todas as qualidades que um ser humano possa ter. E começo a falar para essa pessoa, apresentar para ela as qualidades da pessoa. Irmãos, olha, muitas dessas pessoas chegam com ódio para conversar comigo, e quando sai de perto de mim, sai com saudade daquela pessoa que ela chegou com ódio. Ela sai querendo encontrar a pessoa. Ela sai dizendo, não, eu vou encontrar com ela agora, eu vou procurar, vou dar um abraço, vou perdoar, vou reconciliar. Porque é isso que Paulo está dizendo. Que nós temos que admoestar aquele que é insubmisso, aquele que está fora. O que é insubmissão? Tudo aquilo que está fora da proposta. Aquilo que está fora daquilo que é o bom, aquilo que faz o bem, aquilo que traz a vida, aquilo que faz a vida ser abundante. Tudo o que sai fora dessa realidade são causas, situações de insubmissão, situações que não levam a nada. Então Paulo diz o quê? Olha, ajudem um ao outro. Não deixa a pessoa ficar falando mal, não. Põe a cabeça no lugar. Fala as coisas boas. Essa pessoa realmente, ela fala bastante. Mas tem isso de qualidade nela. Ela tem isso, isso, isso. E quando nós formos pontuar as qualidades que nós temos, nós vamos descobrir que as nossas qualidades são muito mais numerosos do que os nossos defeitos. Se nós prestarmos bem atenção na nossa vida, todos nós. Por isso que Deus chamou Paulo. Todo mundo não gostava de Paulo. Todo mundo odiava Paulo, principalmente a comunidade cristã. O povo cristão odiava Paulo. Por quê? Ele era um perseguidor. Ele fazia mal para a igreja. E Deus olhava para Paulo e dizia, esse cara aí é o cara que eu preciso. É o cabra que eu preciso comigo, esse cara aí. Enquanto nós reprovava, Deus aprovava. Não as atitudes erradas dele de perseguir a igreja, mas o que ele tinha no coração, que sendo aproveitado, seria
uma pessoa extraordinária, como de fato foi. Então nós temos que ajudar um ao outro. Consoleis os desanimados. Normalmente, a gente, quando escuta alguém contar uma história ruim, uma história negativa para nós, a gente pensa logo em contar uma outra negativa nossa também. Por exemplo, a mulher chega lá para conversar com uma amiga dela, para falar, meu marido é sua graça, meu marido, pelo amor de Deus, deixa tudo lá no chão. Meu marido é difícil, eu limpo, ele suja. O que a outra fala? Você não viu nada, o meu é pior do que o teu. O meu suja, não me ajuda a limpar nada. E começa a falar mais defeito do outro, da dela. Não é momento. Agora você tem que consolar essa pessoa. Tem que falar para ela, mas como que você tem agido com ele? Como que você tem falado? Qual é a maneira de sua abordagem com o seu esposo, ou vice-versa? Né? É um cônjuge, é uma família, são dois, não é só um. Então, o certo é a pessoa esperar, falar depois, falar, não, mas tenha qualidade também. Ele é trabalhador, não é? Ele sai de manhã para trabalhar, não é? Ele é crente, vai na igreja. Ele é um servo de Deus, meu marido. Mas ele deixa bagunçado, mas ele vai na igreja. Tá bom, o seu marido deixa bagunçado, mas ele vai na igreja com você? Vai então, filha, glória a Deus. Ele é trabalhador, ele é batalhador? Então, filha, o que você quer mais? Tem um marido trabalhador, um marido que vai com você para a igreja. Um marido que tem as suas qualidades. Se falar assim, ajuda a outra. Mas se falar o defeito do seu, homem não fala muito da mulher. Pode ver, homem não fala assim. Minha mulher, homem é muito difícil ele falar. Homem não fala. Homem, ele fica na dele. Né? Ele fala lá em casa, logo que ele tem que falar lá com ela. Lá. Agora, a mulher, ela tem mais essa tendência de comentar uma com a outra esse negócio, os problemas da casa. O homem raramente comenta, pode ver. O homem raramente comenta. Lá na empresa, lá, raramente ele fala como que é a casa dele. Agora, as mulheres, elas ficam falando, meu marido, uma para a outra. Comentando uma com a outra. É lógico que todas as regras têm suas exceções, né? Tem algumas que não, mas a maioria delas são assim. Eu digo isso porque eu convivo numa igreja que tem a maioria mulher. Trabalhei numa empresa durante 6 anos, que era em torno de 35 homens para 650 mulheres que trabalhavam naquela empresa. Então, era mulher para dar com pau. Então, eu sei como que é esse negócio aí, né? Convivendo lá e convivendo também com a igreja que tem mais mulher. Então, infelizmente, elas têm essa tendência de falar, e em vez de ajudar a outra, falar também do seu problema. Presta atenção, irmãos, quando alguém vem falar um problema dele para você, ele não quer ouvir o teu problema. Ele quer que você ajude. A pessoa que vem contar um problema para nós, ela está desesperada. E ainda que ela venha, ou a mulher, ou o marido pode vir falando mal do seu cônjuge, trazendo alguns defeitos do seu cônjuge, todavia, dentro dela, ela quer ouvir uma palavra, ela quer ouvir ela quer ouvir alguém dizer assim, não, mas não é tudo isso, não é bem assim também, calma, isso pode ser assim, assim, assim. O que as pessoas esperam é isso, é um conselho, é uma ajuda. Ela quer ouvir alguém dizer que ela é a única que está pensando que aquela pessoa é como ela acha. Ela quer que alguém diga assim, não é assim não. Tem a outra parte também. Ela espera ouvir isso. Então, quando acontece isso e a gente joga os nossos problemas também para cima da pessoa, então há uma frustração, tanto em quem fala, quanto em quem recebe o que fala. Essa frustração, ela não resolve, ela não minimiza o problema, ela não ajuda a sanar, pelo contrário, ela joga a pimenta na situação, ela joga o fogo na situação, ela coloca fogo em vez de ajudar, ela cria maior problema, maior possibilidade de destruição, de acabar com tudo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Conselhos aos outros. Paulo estava entendendo essa realidade do ser humano. Por isso que ele deu esse conselho para nós. São conselhos para a vida. Conselhos para nós acatarmos e vivermos. Hoje, né, nós vendo aí, eu estou falando sempre isso porque é o que está acontecendo, aumentou o número de feminicídio, não sei quantos por cento aí.
É que uns falam que é 30, outros é 40, outros é 10, outros é 15, então não dá para a gente precisar o tanto que aumentou. Mas a verdade aumentou muito. Uma das reportagens que eu vi aumentou 40% o número de feminicídio em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Mais casal separando, mais briga dentro das famílias, mais feminicídio acontecendo nos lares. Por quê? Exatamente por causa dessa situação. Em vez de um consolar, um ajudar o outro, consolar o outro, aí acaba trazendo conflito pior dentro de casa. Em vez de um ajudar, de entender, né, irmãos? Ninguém é igual. Se nós não nos entendermos, a gente não vive um com o outro. Porque todos nós, repito, tem muitas áreas boas, mas todos nós somos um pepino. Todo mundo. É uma bênção, mas também é um problema. Todos nós tem a área que a gente é uma bênção, tem a área que a gente é uma peste. Todo mundo é assim. Não vem querer dizer que é só eu, não. Não vem dizer que é só eu, não. Todo mundo é assim. Uma área é uma bênção, mas a outra área é só a graça. Então, se eu não entender isso no meu cônjuge, se eu não entender isso dos meus filhos, se eu não entender isso com as pessoas, como que eu vou conviver tanto familiarmente como socialmente? Não tem como. Eu preciso entender isso e não adianta, né? Não aceitar essa realidade. Não adianta não aceitar. Não adianta criar piores problemas. Não adianta, porque não vai mudar. Ah, mas a pessoa está lá na igreja, ela vai mudar. Não vai. Essa questão não, ela vai continuar sendo um lado muito bom e outro lado que ela vai ser só a graça. Ela não vai deixar de ser humano porque ela vem para a igreja. O que vai acontecer é que ela vai superar essa realidade. É isso. A igreja, o papel dela, não é fazer você um ET nesse mundo. Você continua sendo ser humano, estando passivo de todas as situações. A Bíblia diz que nós temos os mesmos sentimentos que teve em Paulo, não é? Que teve nos profetas Elias, Eliseu, os mesmos sentimentos que eles tinham, nós temos. Então não somos melhor do que eles. Então continuamos sendo humanos, continuamos ficando nervoso, continuamos, se nós não vigiar, fala um monte de palavrão, se não tiver cuidado. Tem gente que fica falando palavrão, aí esquece que é crente e fala em tudo quanto é lugar. Então é bom você nunca citar um palavrão na sua boca, nem por brincadeira. Porque pelo menos você não corre o risco de falar uma hora aí, né? Igual o caso de um pastor que estava pregando lá e acabou falando um palavrão que eu não vou nem repetir aqui, porque não tem como. Ele estava pregando, ficou meio nervoso, falou, que vá todo mundo, e aquela coisa toda, só graça. Porque ele ficava falando todo dia. Ele falava em casa, ele falava nas relações interpessoal que ele tinha com as pessoas, ele falava. Então o que aconteceu? Ele esqueceu lá na hora de pregar e pum, falou. Aí teve que pedir perdão e foi meu Deus do céu, foi uma tragédia aquele pastor. Por isso que você não fala, não é? Você deve ter cuidado com essa realidade. Então, amados, presta atenção. Temos que consolar, conversar, entender e amar. Vamos lá, senão é muita coisa que é muito conselho, gente. Eu não vou ter tempo de falar isso aqui tudo hoje. Eu vou ter que ir mais rápido, tá bom? Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Tá bom? Olha bem nisso. Ele não está falando para você abraçar só quem é bonzinho, não. O fraco, aquele que só graça. Aquele que é só misericórdia. Você fala e ele está fazendo errado. Pegue esse fraco, ampare ele. Não é concordar com ele, amados. A gente está confundindo muitas coisas. De amparar com concordar com o erro dos outros. Concordar é uma coisa, amparar é outra. Amparo é você chamar para perto para ajudar a pessoa a sair dessa situação. É você não abandoná-lo por causa que ele tem tais práticas. É você chamar para perto e tentar converter aquela situação. Então, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Versículo 15, evitai, olha só, conselhos para a vida, hein? Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Olha só. Evitai que alguém, olha só como ele de novo, ele está dizendo o quê? Eu
tenho que evitar que alguém pague o mal com o mal. Ele traz a responsabilidade da vida de um para com o outro. Ele tira qualquer possibilidade do egocentrismo predominar na vida da pessoa. Ele leva sempre a gente a alguém. Ele sempre leva você a alguém. E logicamente, se ele leva você a alguém, ele vai trazer também alguém a você. É ser recíproco. Aquilo que vai, vem. Então ele fala, evitai. Não é? A gente tem que ajudar as pessoas a pensar que alguém retribua o mal por mal. Meu Deus do céu, desse assunto aqui, eu poderia ficar aqui 3 horas, porque a gente como líder vive essa realidade negativa quase que sempre. As pessoas retribuindo o mal. Não, é pior. O que eu vivo, o que nós vivemos, é pior. É as pessoas retribuindo o bem com o mal. Você faz o bem para ela e ela te paga com o mal. A gente está vivendo muito isso hoje. As pessoas não têm mais a ética, a preocupação de pensar que eu preciso, não, o apóstolo Paulo também fala isso, né? Não retribua o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Principalmente a pessoa que paga o bem com o mal. Esse é um infeliz. É um infeliz, a pessoa que consegue, você faz tudo de bem para ela, de bom para ela, e ela consegue ainda te prejudicar. Essa é a tal pessoa que paga o mal com o mal. Para essa daí, vai ser bem caro o preço. Porque aí, como o ditado dos meninos aí, né? Aí o bicho pega. Porque pagar o mal com o mal já está errado. Porque a lei era o mal com o mal. A lei era olho por olho e dente por dente. Né? Então morreu, matou, morreu. Xingou, tem que ser xingado. Né? Fez aquilo, tem que fazer o contrário. A graça veio para trazer ao contrário. Pelo contrário, de pagar o mal com o mal, o Senhor fala, vença o mal com o bem. Então, o cara está te fazendo mal, você está fazendo bem para ela. Ela está te xingando, você está orando por ela. Ela está te odiando, você está amando a ela. Pague, vença, não é pagar. Vença o mal com o bem. Se nós fizermos assim, então nós vamos conseguir ter uma vida que a gente espera, irmãos. Às vezes as pessoas pensam que só porque ela vem para a igreja, está tudo certo já. Espera aí, tem mudança, viu? Não adianta. Se a igreja, se a obra, a palavra, não surtir um efeito de transformação na minha vida, eu não vou ter mudança em área nenhuma. Se não houver uma transformação em mim de dentro para fora, através do evangelho, não vai mudar nada em mim. Eu posso até mudar a religião, mas não vai mudar a vida. Eu posso até mudar a placa da igreja, mas vai mudar a vida. Porque a proposta de Deus não é isso. A proposta de Deus é mudar a vida, mudar de dentro para fora. Para que o ser humano descubra e entenda que ele foi criado com a tremenda capacidade, muito mais de amar do que de odiar. Com a tremenda capacidade, muito mais de fazer o bem do que o mal. Com a tremenda capacidade, muito mais de ajudar do que de prejudicar. Então nós temos que pensar nisso e praticar esses conselhos para que a nossa vida alcance a proposta de Deus para ela, que é a vida abundante. A vida abundante depende de algumas práticas que nós vivemos na vida. Evitai que alguém retribua o mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós, para com todos. Segue o bem. Não tem problema, filho. Você sabe que, graças a Deus, eu vivo essa realidade, irmãos. A pessoa está me fazendo mal e eu estou orando por eles, apresentando diante do Senhor e não deixando o ódio tomar conta de mim. Porque quando você deixa de abençoar, então, quando você deixa de abençoar, você vai cair no outro lado. Ou abençoa ou amaldiçoa. Ou então você fica em cima do muro, que é o mesmo problema de amaldiçoar.
Entendeu? O muro, em cima do muro não resolve o nosso problema. O nosso problema só vai resolver se nós estivermos de fato, irmãos, na posição, em uma posição. Por isso a Bíblia diz, se é frio ou quente. Ou você é quente ou é frio, senão não serve para Deus. Então evite, sabe? Evite de você fazer, evite que alguém faça isso. Versículo 16. Conselho de Paulo para uma vida. Regozijai-vos sempre. Olha só o que ele fala. Regozije sempre. Ou seja, olha, não dê margem à tristeza nunca. Não dê margem à apatia nunca. Não dê margem a nenhuma situação que joga você para baixo. É onde começa a gerar a tristeza, aí vem a amargura, a tristeza profunda, a amargura, a opressão e a depressão. Esses são os passos que são tomados para a pessoa chegar a uma depressão. Ela dá esses passos primeiro. Primeiro ela fica triste, depois ela tem uma tristeza, uma amargura na alma dela, né? Depois vem a angústia na alma dela, aí vem a opressão na alma dela, aí vem a depressão. Aí ela já está quase morrendo. Aí já está no fim, para voltar é só o milagre, né? Então, regozije sempre. Sempre dê motivo de riso. Sempre seja uma pessoa que queira ser alegre. Não faz questão de ser aquele cara sisudo, fechado, né? Aquele cara que antissocial. Luta contra isso. Se você é assim, você pode até dizer, mas eu sou assim. Luta contra isso. Não aceita isso na tua vida. Fala com Deus, Deus me muda, eu quero ser um cara feliz, eu quero ser alegre. Ele disse, regozijai-vos, que é um grau acima da alegria. O regozijo é uma alegria elevada ao cubo. Entendeu? Então, ele diz, regozijai-vos sempre, gente. Alegrai-vos sempre. Sabe, acha graça nas coisas. Não é? Naquilo que é bom, é claro. Não é? Tem gente que você pode contar a piada que for para ela, que ela vai ficar olhando para você e falando, não achei graça, né? Tem gente que é assim, rapaz. É lógico, não estou falando de piada suja, mas às vezes a gente tem que contar umas piadinhas, as piadinhas que são permitidas. Isso é alegrar, não é? Tem que brincar às vezes. Não pode. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, você precisa parar de ficar dando risada, você dá muita risada. Você como pastor, você tem que ser mais sério. Olha a conversa do Satanás. Olha o demônio querendo acabar comigo, Lia. Aí está repreendido, Satanás. Você tem que ser mais sério. Achando que seriedade é não rir. Não tem nada a ver de ser sério e não rir, gente. Ser sério, gente, é alguém que leva a vida a sério. Alguém que respeita ao próximo. Alguém que ama ao próximo. Alguém que serve a Deus. Alguém que adora a Deus. É isso, é ser sério. Alguém que tem a sua família e é aquela pessoa que honra a sua família. Não vive aí de traição por traição, mas vive uma vida honesta na família, no lar. A vida honesta socialmente. Isso é ser sério. A pessoa que paga o que deve. A pessoa que ajuda o necessitado. A pessoa que não vive às margens do pecado, do erro. Essa pessoa é séria. Não é porque a pessoa não ri que ela é séria. Não é nada a ver. Nada a ver. Às vezes o cara não ri, mas é traficante, é ladrão, é assassino, é homicida. E aí, é sério? Não, a seriedade na linguagem de Deus, na linguagem correta da palavra, é você ter responsabilidade com a sua vida e com as pessoas que vivem com você. Então, a pessoa, você tem que você ri demais. Eu falei, está repreendido, Satanás. Então, regozije sempre, meu povo. Olha, ache motivo de alegria. Às vezes, o povo do mundo, às vezes, são mais prudentes do que a gente. Tudo eles fazem churrasco lá para poder cantar e ficar fazendo, brincar e tudo. Isso é bom. Não no nível deles. Eles vão levar bebida, vai levar um monte de coisa que não presta, vai cantar música que não presta, música que não adora a Deus. Agora, a igreja, ela precisa de ter. Outro dia mesmo estava falando para o irmão estava aqui, a gente estava lavando aqui, o irmão falou assim, tá bom, depois de lavar aqui, nós vamos fazer um churrasco. Estava aquele irmão churrasqueiro, tipo pastor Jefferson, né?
Olha, vamos juntar e comprar uma carne. Depois que nós lavar aqui, que domingo passado, foi sábado, né? Domingo, foi aquele mutirão aqui lavando essa igreja, coisa mais linda. Tinha mais de 30 pessoas aqui. E aí vamos fazer um churrasco. Meu, legal esse negócio. Não deu certo aquele dia, mas que bom que se fizesse. Para a gente estar junto ali, batendo papo, dando risada, se alegrando, regozijando. A vida, irmãos, ela é muito cruel para a gente não fazer isso. A vida, ela nos sufoca muitas vezes. Então nós precisamos desses momentos. Final de semana, juntar a família em casa. Leva lá, vamos lá, irmão, almoçar na minha casa, vamos bater um papo, vai lá. É importante esse negócio. Paulo diz, regozijai-vos sempre. Outro conselho de Paulo, orai sem cessar. Outro dia eu vi um dos pastores da mídia cometer um erro gravíssimo. Até eu assisti ele sempre e depois parei de assistir. Não vou falar nome porque não leva a nada. Mas ele deu um conselho para uma mulher que eu fiquei muito chateado. Porque a mulher ligou lá para ele, mandou uma carta para ele e perguntou para ele que ela ia ao monte orar, que ela orava, a igreja tinha as reuniões de oração. E aí ele falou assim, não, você não precisa fazer nada disso. Ela falando lá no ar, lendo a carta. Não, irmão, você não precisa ir em monte, ficar orando assim não. Entra na sua porta, fala com Deus e acabou. Então, ele falou a meia verdade. A parte da verdade que ele disse é que entra na sua porta e ora. Está na Bíblia isso. Mas a parte a outra parte, a outra metade, que ele cometeu um erro grave, é quando ele quis dizer que não precisava orar de outra forma. Aquela seria a única forma. Que não precisava ir em monte, não precisava fazer jejum, não precisava nada. Então, ele cometeu um erro, porque a Bíblia diz, ore sem cessar. Pode orar, fechar a tua porta e orar, mas ora também na igreja, ora também no monte, quando você tem a prática. Quem não tem prática de não tem problema. Mas quem tem prática de não tem nenhum pecado ir no monte. Não tem nenhum erro ir no monte. Ninguém está cometendo um sacrilégio de ir no monte, não. Tá bom? Exceto alguém que idolatra o monte. Aí não está errado. Idolatria de qualquer jeito está errado. Mas alguém querer dizer para você que você ora muito, quando é que alguém consegue orar muito? Me fala aí. Jesus não orou muito. Paulo não orou muito. Os apóstolos não oraram muito. Os profetas não oraram muito. Moisés não orou muito. Eles oraram o suficiente. Não está escrito assim, eles oraram demais. Está escrito? Onde é que está na Bíblia? Jesus orou demais. Está escrito? Está escrito, Jesus orou. Onde está escrito, os profetas oraram demais? Está escrito. Eles oraram o que tinha que orar, o máximo que eles podiam de orar, eles oraram. Jesus ia para o deserto, ia para a beira do mar, orava nas ruas, orava em casa. Eles oravam o máximo que podiam, mas mesmo assim, ainda era pouco. Quantas vezes Jesus estava num momento lá, ele saía e ia orar, porque ele sentia, não tem que orar agora. Então, se ele tinha como humano, logicamente, ele tinha essa necessidade, agora eu tenho que ir orar, é porque ele não tinha orado demais. Se ele tivesse orado demais, como muitos possam pensar que alguém possa fazer isso, ele não precisava ter feito. Logicamente, ele fez isso para nos dar um exemplo e também para mostrar para nós que nós temos que orar. E por mais que a gente ore, nunca será demais. Por isso ele fala, ore sem cessar. Ou seja, não pare de orar nunca. Essa é a ordem, se nós quisermos viver bem. Eu vou ter que encerrar aqui no versículo 18, tá bom? Versículo 18. Outro conselho de Paulo para nós vivermos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Em tudo dai graças. O espírito de gratidão trará em nós uma leveza ao viver. Trará para nós um brilho na vida. Não tem situação melhor de nós vivermos, situação da alma espiritual, do que a gratidão. Não tem outra forma. A gratidão é tudo, porque ela rompe as barreiras das possibilidades.
A gratidão, ela não olha, ou seja, as barreiras das circunstâncias, desculpem, as barreiras da circunstância. A gratidão rompe a barreira da circunstância. Não importa o que esteja acontecendo, a gratidão, ela rompe essas barreiras. Por isso que a pessoa que tem gratidão, ela é feliz. Ela é mais alegre. Ela tem muito mais contentamento. O que tem de gente descontente hoje é um descontentamento generalizado nas pessoas. Descontente com o casamento, descontente com a igreja, descontente com a escola, descontente com o governo, descontente com a sociedade, descontente com os amigos, descontente com tudo. Esse espírito de descontentamento é uma desgraça. Ele é um câncer que corrói a alma, mata, destrói. Imagina, o cara tem o que tem e está reclamando, então isso mata. Então Paulo diz o que? Em tudo dai graças, pessoal. Agradeça a Deus mais. Louve a Ele mais por aquilo que você é, por aquilo que você tem. E também por aquilo que você não tem, porque a gratidão é assim. A gratidão não escolhe circunstância. Ela vai ser grata quando tem, grata quando não tem. Essa é a diferença. Ela não vai depender dessa circunstância para ela existir. Então seja grato. Seja grato, dê graças por tudo. Dê graças pelo que você tem, por tudo na sua vida. Todo dia, quando eu venho aqui orar, eu digo isso para vocês, e tenho que dizer mesmo, porque eu tenho que ser exemplo e ensinar a vocês. Esse é o meu papel. Eu passo no mínimo meia hora da minha primeiro período de oração, é só agradecimento. Não importa o que eu esteja precisando, não importa. Eu nunca chego aqui precisando de alguma coisa, Deus, eu preciso disso, daquilo, nunca. Eu chego aqui primeiramente, ou na minha casa, quando eu estou orando também. Eu começo, Deus, eu te agradeço. Oure, canta labaias. Obrigado, Senhor. E começo a agradecer a Deus por tudo o que está na minha memória. Mas quando eu demoro mais agradecendo, então Deus traz à memória outras coisas que eu não estava me lembrando. Então você consegue agradecer. Você pode fazer assim, o bispo está exagerando, meia hora agradecendo. Como? Pode vir aqui se você conseguir me acompanhar. A minha oração dura em torno de 2h30. Você pode vir aqui e você vai ver se não é isso que eu faço. Olha lá, tem dia que eu passo 1 hora agradecendo. Porque eu preciso de exortar a minha alma. Eu preciso de disciplinar a minha alma a ser grata. Então eu tenho que minimizar a força da minha necessidade e potencializar a força da minha gratidão para eu conseguir ser grato. Então eu não faço isso porque é voluntário, não, eu me esforço para isso. Eu preciso tomar essa decisão, não, eu vou agradecer a Deus. Porque é lógico que as minhas necessidades me roubam. Porque elas querem que eu primeiramente busque isso, sacie essa necessidade pessoal que eu tenho. Mas aí eu digo para minha alma, como Davi dizia, quieta-te, agora é hora de agradecer. E passo um tempo não pequeno em agradecimento. Aí eu agradeço a Deus por tudo. Até você consegue lembrar de agradecer a Deus até por aquela pessoa que é sua inimiga. Você consegue agradecer a Deus? Deus, eu agradeço pela vida daquela pessoa, ela não gosta de mim. Não sei porquê, não sei se eu fiz alguma coisa. Ela não gosta, mas eu te louvo pela vida dela, Senhor. Abençoa a vida daquela pessoa lá. Obrigado, Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele dá esses conselhos para a vida. E nós não podemos, como cristão, ignorar essa realidade. Porque às vezes a sua pergunta, a sua incógnita sempre é, meu Deus, por que eu vivo assim? Meu Deus, por que a minha vida não dá certo? Por que as coisas comigo não fluem? Às vezes o seu dilema, às vezes o seu discurso diante da sua vida é esse o tempo todo. Não sei por que eu, não sei por que comigo é assim. Às vezes você fica reclamando assim, falando essas coisas e achando que até isso é uma oração. E hoje eu vim aqui em nome do Senhor dizer para você que não, existem coisas que você precisa mudar. Existem coisas que você tem que reverter na sua vida.
Você tem que perceber a vida, analisar a vida à luz da palavra. Não é à luz das nossas decisões, dos nossos pensamentos, à luz dos nossos gostos, não. É à luz da palavra. Observar, pregar, prestar atenção nos conselhos de Deus, através dos homens de Deus, na sua palavra. Porque são conselhos para a vida, são conselhos que transformam, são conselhos que nos levam a viver a proposta genuína e original do Evangelho. Senão, a gente vai ver alguns viverem e outros não. Então, toma esses conselhos para você, amados. Viva diferente a partir de hoje. Depende de você. Eu vou repetir isso para nós encerrarmos. Olha, não depende de Deus. Pare de achar que Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai fazer. Deus, não adianta eu te enganar. Deus não vai fazer. Você, isso aqui compete a você. Esse negócio aqui, em tudo da graça, não é Deus. Não é Deus que vai dar graça em tudo. Ele está dizendo, você, eu, nós devemos dar graça em tudo. Então não adianta ficar esperando que Deus o faça, porque nós temos que fazer esses conselhos que nós hoje aprendemos aqui com Paulo, você depois em casa, viu? Para você praticar na vida diária, pegue a sua Bíblia no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e você lê lá a partir do versículo 12, foi onde nós lemos, e começa a pôr em prática aqueles conselhos que Paulo está dando aqui. Veja isso sempre na sua vida. Não adianta você ler lá o Salmo 23, muitas vezes o Senhor é meu pastor e nada me falta lá, mas está faltando. Tudo posso naquele que me fortalece, e não está podendo nem com a lutinha desse tamanhozinho. Não está podendo com nada. O que acontece? É a Bíblia que não cumpre com o que ela fala, ou nós não fazemos o nosso dever? E a gente leva a culpa para Deus ou culpa alguém? É o marido, é a mulher, é o pastor, é o bispo, é a igreja? Não, amados. Não adianta. Eu não posso enganar vocês. Eu digo sempre para vocês. Enquanto eu viver para pregar para vocês, vocês vão para o céu se vocês me ouvirem. A pessoa que me ouvir vai direto para o céu. Eu tenho certeza. E se você não for, eu também não quero ir. Se a pregação que eu faço para você não te salvar, eu também recuso ir para o céu. Porque a minha preocupação é que você seja salvo, de fato, tenha essa consciência e que você viva como um salvo. Viva como esta pessoa, com essas características de alguém que tem Deus, de alguém que vive com Deus. Isso é ser evangélico. Esses são os conselhos de Paulo para nós. Tá bom? Ore sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Quantos pastores nós temos aqui? Hoje veio pouco pastor hoje aqui, né? Não vem nenhum, só veio eu. Tem o pastor Ivaldo, pastora Iva, pastor Nelino. Venham para cá para nós orar pelo povo. Venham, pastores. Nós vamos estender a mão e vamos abençoar a vida do povo. A Bíblia diz que o estender da mão tem uma unção tremenda. Então nós vamos fazer o que nós temos feito toda semana. Você que está aí em casa, sabe, você fica de pé também. Levanta do sofá um pouquinho para dar aquela despertada. Porque nós vamos orar por você agora. Tá bom? Depois eu oro aqui, tem uns pedidos de oração aqui, depois a gente ora. Tá bom? Nós vamos orar agora pela sua vida. E você que... Nós vamos estender a mão, tá? Eu aqui com os meus pastores aqui. Vem também presbítero, né? Vem, Keila. Vem, quem mais presbítero que está aqui? Presbítero Josevânio, vem presbítera, vem reforçar aqui. Nós somos em poucos pastores, então vamos aumentar aqui com os nossos presbíteros. Em nome de Jesus. Você também que está aqui, amado, você recebe também essa oração. Apesar que se alguém quiser alguma oração, imposição de mão agora está meio difícil. A gente não pode impor as mãos em vocês, mas a gente dá outro jeito de... Se você precisar de uma oração específica, pode depois ficar do culto. Mesmo com distanciamento, vem direitinho, a gente atende a cada um de vocês, tá bom? A gente vai orar por você se precisar. Você que está em casa agora, precisa da oração, você também põe a tua mão no teu coração e tem essa atitude. Por que é bom a gente sempre mandar a pessoa pôr a mão no coração, levantar a mão? Porque é uma maneira da pessoa dizer, eu quero.
E quando ela diz eu quero, então ela abre a porta para Deus abençoar a vida dela. Porque Deus só age no querer da pessoa. Deus não age no querer da pessoa. Às vezes a gente fala aqui, né, algum apelo. Pessoal, quem quer a bênção faz isso. Aí tem uns que quer a bênção, mas não faz. Tem gente que quer a bênção, mas não quer levantar a mão. Ah, vou levantar a mão. Por que tem que levantar, né? Quer a bênção, mas não quer, às vezes, ter nenhuma atitude dizendo eu quero. Então, quando a gente fala para a pessoa levantar a mão, para a pessoa pôr a mão na cabeça, para a pessoa pôr a mão no coração, é uma reação da pessoa dizendo para Deus, eu quero esta oração. Então, quando a pessoa não atende a esse comando, essa oração não alcança essa pessoa. A oração só alcança quem diz eu quero que você ore por mim. Então, o que acontece? A gente fala assim, fulano, ora por mim. A gente normalmente abaixa a cabeça e fica escutando a oração, né? Quando a gente faz isso, a gente está recebendo. A gente faz assim, ó, pode orar, irmão. Aí o irmão começa, eu te abençoo, a gente vai recebendo. Então é importante você ir na sua casa também, tá bom? Vamos todos nós pôr a mão no coração, dizendo eu quero essa oração. E nós aqui, eu com os pastores aqui, presbíteros, nós vamos estender a mão e vamos orar pela sua vida. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós apresentamos, Senhor, tantos irmãos que estão aqui hoje, quanto aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão lá assistindo por esta live. Pai amado, estende a tua mão de poder sobre a vida dela, alcance esta pessoa, abençoa, Deus, a vida dela, Senhor, restaura, repreende essa doença, repreende, Deus, essa tristeza, repreende, Senhor, essa opressão, repreende, Deus, essa mágoa, essa angústia, repreende esse ódio, repreende esse desânimo, Senhor, repreende essa doença, esse problema inflamatório, ó Deus, essa inflamação que está nessa pessoa, esse problema nos órgãos, seja repreendido todo mal, cessa agora, todo tumor, todo câncer, todo aquilo que tem vindo atrapalhando a saúde, nós ordenamos, vai embora agora, em nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos cura, declaramos bênção, declaramos o milagre de Deus sobre a tua vida. Nós te abençoamos, nós abençoamos a tua casa, nós abençoamos a tua família, nós abençoamos a tua vida nesta hora. Seja abençoado, receba de Deus a paz, receba de Deus a alegria agora, receba de Deus a comunhão, receba de Deus a força para você reagir, receba de Deus o ânimo, receba de Deus nessa hora o que você precisa para viver melhor, para ser mais forte, para estar mais forte. Seja abençoado. Nós, como igreja do Senhor, como ministros de Deus, vos abençoamos em nome de Jesus, para a glória de Deus nosso Pai. Digam amém aqueles que creem e aplaudam ao Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só crê que você recebe. Acabou, só crê. Creu, recebeu. É assim, com Deus é assim. Creu, recebeu. Vamos fazer uma oração pela Solange. Não sei qual Solange. Então vou dizer, está com depressão, não sei qual Solange, tá? Temos várias Solanges aqui na nossa igreja, não tem quem é. Temos que orar por cura, libertação e salvação de uma pessoa chamada Hélio e uma chamada Joyce. Vamos orar por essas pessoas, em nome de Jesus. Oremos. Deus, apresentamos a Solange. Ó Deus, repreenda essa depressão que está assolando a vida dela. Ó Deus amado, declaramos ela livre deste mal. Em nome de Jesus, nós as abençoamos para a glória do nome do Senhor. E que o Senhor abençoe, liberte e cure e traga salvação na vida do Hélio e na vida da Joyce. Possa abençoar, ó Deus amado, em nome de Jesus, trazendo os benefícios da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Digam todos, amém. Amém, amados. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Amados, hoje à noite, hoje à tarde, às 6h30, a gente vai procurar começar em ponto. 6h30 é o nosso culto da tarde, tá bom? Você que quer vir para o culto, pode vir, não tem nenhum problema. Aqui a gente tem todos os recursos para você estar aqui sem correr risco nenhum, tá bom? Pode vir sim. Você que está com saudade da igreja, pode vir, que não tem nenhum problema não, tá bom? Já vou repetir, a igreja de São Paulo, está todo mundo fazendo assim. Até a Universal lá, que cabe 7.000 membros, está lá com um terço das pessoas lá congregando. Então, não tem nenhum perigo, a gente não está colocando risco
e nem estamos aí ignorando o fato dessa epidemia, não. É que a gente não aguenta mais, não dá mais, então a gente tem que ir minimizando por enquanto até liberar total, tá bom? Então hoje às 6h30 tem a nossa live e você pode estar preparado, tá bom? E o Jesuvan me lembrou agora, na semana que vem vai ter a Santa Ceia. Só que não vai ser no sábado, porque no sábado vem muita gente. Então a gente vai fazer a Santa Ceia no culto domingo de manhã e no culto domingo à noite. Domingo que vem à noite, tá bom? Não vai voltar o sábado, não. Vamos fazer domingo à noite, tá bom? Então você pode vir tomar a ceia presencial, não é? De manhã. E à noite também você pode vir, que não tem nenhum problema não, tá bom? E vai poder também tomar ceia em casa também, aquele que não pode vir, porque tem algum tipo de debilidade que não pode vir na igreja, aquele que é de risco não pode vir, você vai tomar em casa. Aquele que não é de risco pode vir, que tem como a gente receber vocês, tá bom? Então vai ser no domingo, no sábado não tem, mas no domingo terá, no culto da manhã e no domingo da noite, tá bom? Deus abençoe vocês e segue a nossa programação da semana. A pastora Mônica fez, ela com o pastor Feitosa, a live do estudo bíblico terça-feira foi muito legal, falando sobre a importância da igreja, não é? Quem não assistiu perdeu uma bênção muito grande, mas deve estar gravado para você assistir. Terça-feira vai ter de novo, quarta-feira a Iva está fazendo um culto da tarde também, gravando a live, você pode assistir também na quarta-feira, e pode vir também, na quarta-feira agora a Iva já fez o culto presencial, e na quinta-feira também a gente está com culto normal, pode vir, não normal, gente, ou seja, com distanciamento, temos nosso culto com distanciamento, pode vir também na quinta, dá para vir tranquilo, o número de pessoas de quinta-feira dá para vir tranquilo, que aqui até 100 pessoas ainda sobra espaço, muito espaço, né? Porque são 300 lugares que a gente tem, então 100 pessoas é metade, então não tem, é um terço de 100 pessoas, então dá para vir tranquilo, tá bom? E no domingo de manhã e à noite a gente tem o nosso culto, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma boa semana em nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Abençoa, dê uma semana de paz para cada um, uma semana de boas notícias, uma semana de comunhão, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de vida, uma semana de boas realizações, uma semana de conquista, uma semana de portas abertas. Eu abençoo assim esta igreja e todos que estão em casa, no nome de Jesus, para a glória de Deus nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vocês, amados, e sobre toda a igreja de Cristo sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Digam todos, Deus seja louvado. Está encerrado nosso culto. Deus abençoe você. Vão com Deus em nome de Jesus.